Capítulo 3 A Via Crucis de Cristo. Tópicos do capítulo: a lei é ordem e justiça, a redenção gratuita, o sacrifício de um inocente que paga as culpas dos outros. Por via de regra, os livros a respeito de Cristo tratam dos acontecimentos de sua vida terrena, segundo a narração dos evangelhos. A nós, pelo contrário, interessa conhecer o Cristo na sua essência, para compreender o significado da sua descida à terra e da sua paixão, bem como as suas relações com a lei e com o plano divino da redenção. Formulamos então as seguintes perguntas: quem era o Cristo? O que ele quis fazer? Quais eram os fins que ele se propunha alcançar? Foi para melhor responder a estas perguntas, enfrentando a fundo o problema, que quisemos tratar em primeiro lugar dos fenômenos fundamentais do ser, abordando a primeira criação e a queda, para poder depois enquadrar nelas a figura e a obra de Cristo. No capítulo 14, A Essência do Cristo, do volume Deus e Universo, escrevi na Itália em 1942 e publiquei no Brasil em 1954 essas palavras, abre aspas: sinto que nestas páginas acerca-se a visão do conceito da essência do Cristo numa primeira aproximação, prelúdio de uma compreensão mais profunda, que alcançará seu ápice no último volume, coroamento de toda a obra. Fecha aspas. Ao concluir o referido capítulo, eu confirmava, abre aspas, encerro esta visão sobre a essência do Cristo, primeiro esboço de visões maiores. Fecha aspas. Tinha consciência, assim, desde aquela época, que minha compreensão do assunto constituía-se num fenômeno em evolução. Chegamos hoje, em 1970, a aquele último volume e, com ele, a aquela pré-anunciada mais profunda compreensão. Tal consciência, então apenas pressentida e anunciada, definiu-se agora com maior precisão, graças ao amadurecimento alcançado no decorrer dos 12 volumes da segunda obra, que nos fornecem agora novos elementos de juízo, dos quais não dispunhamos antes. E com efeito, a nossa visão do Cristo não tinha ainda superado a interpretação religiosa tradicional, da qual era um derivado. Naquela fase de desenvolvimento do pensamento da obra, não era ainda possível um mais exato enfoque da questão. Percorrendo o caminho que eu segui, o leitor poderá realizar também para si próprio o mesmo processo de maturação que me trouxe até aqui. Na segunda obra, ele encontrará um conjunto de escritos que redundam numa escalada de argumentos convergentes para estas últimas conclusões, de modo especial no que concerne à relação entre sistema e antissistema, bem como à lei e à sua técnica funcional. Estes novos conceitos nos oferecem outros pontos de referência, ignorados anteriormente, o que nos permite vislumbrar mais vastos horizontes e, assim, levar em conta na argumentação também as objeções positivas dos críticos descrentes. No estado atual de nossas investigações e demonstrações,
podemos afirmar a presença de uma lei que dirige o funcionamento de tudo o que existe. A existência objetiva de tal lei não é questão filosófica ou ato de fé, não é afirmação arbitrária, gratuita ou construção mítica, não é mistério aceito por tradição ou verdade imposta por autoridade, mas sim uma realidade efetiva, racionalmente provada e experimentalmente controlada, uma vez que ela, conforme podemos verificar, está presente e vigora em todo tempo e lugar. Tomando por base e como novo ponto de referência este conceito, a colocação dos problemas torna-se mais exata, a sua solução resulta mais exaustiva e a visão da verdade, porque racionalmente mais aprofundada, torna-se mais completa. Aparecem, então, elementos de juízo diversos, antes ignorados. Podem ser explicadas assim, sem negá-las, algumas afirmações teológicas que, de outro modo, permanecem misteriosas. É pelo fato de serem impostas como mistério que elas são repelidas por muitos como inaceitáveis, ao passo que, assim, muitas verdades religiosas adquirem consistência e, com isso, durabilidade, porque elas resultam expressadas como verdades racionais e positivas, e não apenas como construções míticas, que, como tais, acabam mais cedo ou mais tarde sendo superadas por construções mais avançadas. Esta lei fixou as normas e constitui o impulso motor do funcionamento de nosso universo, o antissistema, que é dominado pelo sistema, cujo centro é Deus. É assim que, na realidade fenomênica, em todas as suas dimensões e níveis evolutivos, desde o mais baixo, a matéria, até o mais alto, o espírito, constatamos que tudo é regulado sem arbítrios e exceções por leis invioláveis, pelas quais tudo é previsível e calculável. Uma vez compreendida a lei de um fenômeno, podemos estar seguros que ele continuará a se verificar na forma por ela estabelecida. Imaginemos o que seria do nosso universo se os fenômenos não obedecessem a uma disciplina, seguindo o seu curso como foi pré-estabelecido. Tudo desmoronaria no caos por um desencadeamento de conflitos entre movimentos desordenados. Os fatos que conhecemos nos dizem, pelo contrário, que isso não acontece. E não há razão para admitir que os fenômenos morais e espirituais devam estar excluídos daquela regulação universal, sendo submetidos a um regime de tipo diverso. Para poder reger tudo com tal ordem, a lei deve ser matematicamente justa. Isto não impede que exista também o amor, o qual, porém, não pode violar a ordem e emborcar a justiça, porque isso geraria o caos e a injustiça, o que é anti-lei. O amor não pode existir senão enquadrado no seu setor, em posição subordinada aos equilíbrios fixados pela lei. Sendo assim, podemos afirmar que é injusto, contrário à lei de Deus, um inocente pagar pelas culpas dos outros, enquanto é justo, conforme a lei de Deus, cada um pagar as suas próprias culpas. É ainda mais injusto que tais culpados aproveitem da bondade daquele inocente para fazer dele, perante a divina justiça,
um bode expiatório, eximindo-se assim do pagamento que os espera. Esta não poderia ser senão uma moral invertida, produto do antissistema, de tipo antideus. Tal atitude perante a moral do sistema, portanto perante Deus, é um emborcamento e uma culpa. Disto segue-se que não é lícito para o homem, por ser algo injusto e imoral, pretender se fazer redimir pelo sacrifício de Cristo. O esforço da subida do antissistema para o sistema deve pertencer ao ser que, com o seu erro, provocou a descida do sistema no antissistema. Trata-se de cumprir o trabalho daquela íntima elaboração que se chama evolução, o qual não pode ser delegado para outros, porque ele consiste na transformação do próprio ser. É impossível que eu possa mudar a mim mesmo pensando com o cérebro de outro e aprender fazendo outro sofrer a lição que deve corrigir a mim, que cometi o erro. É como se eu mandasse para o hospital outra pessoa, a fim de que ela receba o tratamento necessário para curar o meu organismo, ou então encarregasse outro de frequentar em meu lugar o meu curso escolar, para poder me instruir. No entanto, acredita-se em tais absurdos, porque tais usurpações e escapatórias agradam ao comodismo humano. Trata-se, aliás, tão somente de instintivos produtos do subconsciente. Mas em tais coisas não pode acreditar quem compreendeu que a divina lei de justiça é inviolável. Basta pensar um pouco para ver a desordem que reinaria no campo moral, o emaranhado de injustiças e o conflito de valores que resultariam se tais abusos fossem possíveis sem uma proporcionada reação corretiva por parte da lei, encarregada de restabelecer a ordem e a justiça, castigando o culpado. Não obstante isto, o cristianismo nos apresenta um Deus inocente que desce à terra para pagar os pecados dos homens. Ora, esta é uma contabilidade que não resiste à exata justiça da lei de Deus. O cristianismo reconheceu no homem uma culpa de origem e a necessidade de um pagamento desta dívida à justiça divina, e é isso como procuramos demonstrar em outros de nossos volumes que corresponde à verdade. De fato, cada um paga a sua própria dívida mediante o seu esforço evolutivo. O que não se sustenta perante a justiça da lei é a ideia propugnada pelo cristianismo, segundo a qual o pagamento das nossas dívidas pode ser feito por outro, que pelo fato de ser inocente não tem obrigação alguma de fazê-lo em favor de quem não é inocente. Há ainda outro fato que não corresponde àquela justiça, constituído pela desproporção entre o preço pago e a culpa cometida. Cristo, com menos de 24 horas de martírio, teria pago as culpas de bilhões de homens, quem sabe por quantos milênios, incluídos os futuros. Objeta-se que se trata da dor de um Deus. Ora, antes de tudo, pode esse Deus ser submetido à dor, se essa é uma qualidade só do antissistema, própria de um estado corrompido do sistema? É admissível que Deus se reduza a tal estado de corrupção? Além disso, é lícito nos perguntarmos
Se e por que a dor de um Deus deveria valer mais do que a dor de um homem, como se o homem, quando sofre, sofresse menos de quanto poderia sofrer um Deus? Pareceria mais lógico e mais justo, então, que para pagar as culpas de bilhões de homens por tantos milênios, fosse necessária a dor de bilhões de homens por outros tantos milênios. Somente assim as contas se encaixam, não apenas porque o pagamento é proporcional à culpa, cabendo a cada ser realizar o esforço para regressar ao sistema, mas também porque pesa unicamente sobre cada um a culpa de sua queda no antissistema. Pode-se imaginar qual desordem seria instaurada na justa moral da lei caso fosse possível a falsa hipótese da súbita extinção de tal dívida perante um ganho não justificado sem o proporcional esforço. Quão enorme caos seria verificado na série dos fenômenos, todos orientados num progressivo sentido evolutivo, se fosse dado um instantâneo e enorme salto em direção ao sistema. Isso violaria a necessária gradatividade da ascensão. E se o escopo da evolução há de ser visto como a reconstituição de todas as qualidades perdidas, um salto tão brusco, pelo fato de suprimir uma considerável etapa do caminho evolutivo, levaria de vez às portas do sistema seres que, por não terem evoluído o suficiente, não estariam de modo algum reconstituídos, encontrando-se, portanto, imaturos para regressar a ele. Compreende-se, então, por que esta ideia de redenção gratuita, prodigalizada à custa de um inocente e concedida por Deus a seres que não a mereceram e que não têm nenhuma intenção de ganhá-la, demanda certo grau de inconsciência e de egoísmo para ser aceita. Tal modo de conceber a redenção é tipicamente antropomórfico, refletindo a forma mental própria das criaturas do antissistema, que podem pensar da forma que mais lhes agrade. Porém, isso não afeta em nada a lei, que continua a funcionar conforme a justiça de Deus. É compreensível e perdoável que o homem do passado tenha se deixado levar por impulsos do subconsciente, mas isso não é perdoável hoje, quando ele está saindo da menoridade. É chegada a hora de ver em Cristo não apenas o seu amor e sacrifício, que outrora tanto nos confortava, mas também, antes e sobretudo, um exemplo de justiça que nos induza a cumpri-la e não a nos evadirmos dela. Chegou a hora do homem se colocar com sua consciência perante o dever de evoluir através do seu próprio esforço, de reconhecer a sua posição, de compreender a sua responsabilidade e de assumi-la ele próprio perante a lei, sem sub-rogações ilícitas. É injusta, mas historicamente explicável, esta ideia do sacrifício de um inocente que paga as culpas dos outros. Aliás, pode-se dizer que a paixão de Cristo integra-se na tradição. Na Bíblia, surge continuamente a ideia de sacrifício, base da aliança com Deus, como se ele estivesse exigindo ser pago de uma dívida contraída pelo homem em troca da divina proteção que lhe era concedida em contrapartida.
Então o sacrifício, além de material e cruento, continha também os conceitos de expiação de culpas e de propiciação da divindade. Estes conceitos permaneceram através do tempo, mas foram se desmaterializando de sua expressão física, purificando-se do aspecto sanguinário. É triste ver quão forte importância tiveram nas religiões do passado a matança de uma vítima e o espargimento de seu sangue, bem como quão difícil é se livrar da lembrança de métodos tão ferozes para se aproximar da divindade. Eles refinaram-se, mas ainda não se cancelaram, embora tendam a se purificar até desaparecerem com a evolução espiritual do homem. Estes conceitos, embora tenham sido reduzidos ao estado mais imaterial e incruento possível, continuam presentes na Eucaristia, ainda hoje concebida como sacrifício. De fato, embora de forma invisível e simbólica, nela se fala de corpo e de sangue, o que constitui uma recordação e um vestígio dos antigos sacrifícios feitos pelo homem involuído, ainda remanescentes no fundo das representações do rito. Do martírio do corpo e do espargimento do sangue, de que era ávido o passado, ficou apenas a ideia. Porém, até mesmo a ideia deverá desaparecer nas religiões mais civilizadas do futuro, em direção às quais preferimos dirigir o olhar, porque nelas o homem descobrirá outros métodos espirituais para se avizinhar da divindade. Final do capítulo 3.